Olá, meninos do terceiro ano. Há meninos a quem eu dei fotocópia desta ficha para fazer. Pedi também que pedissem um adulto que vos fizesse o ditado e que corrigissem os erros. Eu ainda não sei quantos erros vocês tiveram. Agora vamos fazer a correção da ficha, certo? Como podem ver, isto é de um livro e eu não tenho isto digitalizado no computador. Por isso, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a leitura do texto convosco, vou-vos dizer quais eram as respostas que teríamos que dar e vou-vos ajudar na gramática, está bem? Entretanto, se houverem dúvidas, mandam uma mensagem, um comentário, qualquer coisa. Oh, Ana, não percebi aquela assim. E eu volto a explicar. Como eu já disse no vídeo anterior, este fio que tem que andar sempre atrás de mim, porque o meu telemóvel não está a funcionar sem este fio, está bem? Se por acaso ele tiver a incomodar, peço desculpa, está bem? Então é assim, é um texto muito giro que fala desta altura do ano, que é Páscoa, certo? Então eu vou ler. Um sonho feito de pão de ló e flores. Era sempre assim, Páscoa à vista e a azáfama de guardar os ovos começava. As visitas ao galinheiro passavam a ser amiudadas. Mais um ovo, vá, ainda são precisos mais, vá. Este monólogo diário era feito pela dona do galinheiro, às galinhas gordas de crista vermelhinha que se pavoneavam doneirosas na companhia do galo fanfarrão e cantador. Com alegria e até ternura, ela tirava do ninho das galinhas aqueles ovos quentinhos, esbranquiçados, e guardava-os num cesto. Já havia umas boas dúzias deles. Então chegava a Semana Santa. Sexta-feira Santa começava a azáfama. Aquilo era quase um ritual. Começava à tarde e prolongava-se pela noite adentro. Primeiro colocavam-se em cima da mesa os ovos, o açúcar, a farinha, a batedeira, a longa colher de pau e duas grandes malgas, uma para as claras e outra para a massa completa. Separava-se as gemas das claras, batiam-se as gemas com o açúcar, a farinha, as claras e os pães de ló iam para o forno na sua concha de papel, muito branquinha e entrelaçado com os seus 4 bicos muito levantados. Forno brando e 50 minutos depois saía o primeiro pão de ló e entrava o segundo e assim sucessivamente. Alinhados, douradinhos, os pães de ló perfumavam e embelezavam a sala. É engraçado, mas a verdade é que eu sentia uma certa satisfação ao ver aquelas rodas de farinha e açúcar e ovos alinhadas sobre o tampo da mesa. Com o correr dos anos, habituei-me àquela visão e então, no meu cérebro, a palavra Páscoa passei a associar à palavra pão de ló. Gosto de pensar que o céu, na época da Páscoa, tem um belo jardim, carregado de maravilhosas flores, onde se vêem mesas carregadas de pães de ló e multidões de gente feliz. Então, perceberam o texto? Sim, não sei? Era fácil. Então vamos lá. Com o aproximar da Páscoa, as visitas ao galinheiro passavam a ser raras, pouco frequentes, muito espaçadas no tempo ou muito frequentes. O que é que vocês colocaram? Muito bem. Quando vinha a época da Páscoa, as visitas ao galinheiro eram muito frequentes. Quer dizer que se ia ao galinheiro mais vezes para ver se as galinhas tinham posto os ovinhos, certo? Então, a resposta certa era muito frequentes. Foi isso, Cristiano? Foi, Dianinha? Vamos lá ver quem vai ter a ficha certa. Então, com essas visitas ao galinheiro, pretendia-se recolher ovos para os doces da Páscoa, recolher ovos para o jantar da Páscoa, deitar comida às galinhas e ao galo e limpar o galinheiro, ou colocar ovos quentinhos a chocar. Não. Então, com estas visitas, o que é que se pretendia? Fazer os pães de ló, certo? Então, recolher ovos para os doces da Páscoa. Esta era a resposta correta, certo? Tinham que meter aqui um X. Da próxima. No texto são referidas 2 azáfamas relacionadas com a Páscoa. Essas azáfamas são visita ao galinheiro e recolha dos ovos e preparação dos pães de ló, monólogo com as galinhas e preparação dos pães de ló, ou então recolha dos ovos e monólogos com a galinha. Então, qual era a principal azáfama? Era ir ao galinheiro e recolher os ovos. Depois dos ovos recolhidos, qual era a outra azáfama? Era preparar o pão de ló. Então, a resposta certa no 1.3 é esta que diz recolha dos ovos e preparação dos pães de ló. Tá? Muito bem. Próxima, 1.4. A segunda azáfama da Páscoa, descrita no texto, tinha como finalidade. Qual era? Preparar a mesa para a Páscoa, confeccionar os pães de ló para a Páscoa, embelezar a casa ou perfumar a casa. Então, era
confeccionar os pães de ló, certo? A primeira era recolher os ovos e a segunda era confeccionar, fazer os pães de ló. Então, na 1.4, a resposta correta é confeccionar os pães de ló para a Páscoa, certo? Mudam a vossa folhinha, que eu também vou mudar a minha. E continuamos. Esta é uma pergunta de ordenar, ou seja, temos que ler as frases e ver o que é que acontece em primeiro lugar. Então, vamos ver. O que é que acontece primeiro? Colocam-se os pães de ló no forno? Não me parece. Depois, separam-se as gemas? Também não. Coloca-se o pão de ló, o pão de ló coziam 50 minutos? Não. Ou então, o que é que se faz primeiro? Coloca-se os ovos e o açúcar, a farinha, a batedeira, nananana, tudo sobre a mesa, não é? Quando nós queremos fazer um bolo, primeiro metemos os ingredientes na mesa. Pronto. Então esta aqui, que começa assim, colocam-se, esta vai ser a número 1, está bem? Depois dos ingredientes em cima da mesa, o que é que se faz? Separa-se as gemas das claras. Então esta vai ser a número 2. Depois colocam-se os pães de ló no forno. E depois o pão de ló cozem durante 50 minutos. E por fim, após a cozedura, tiravam-se os pães de ló do forno e colocavam-se alinhados na mesa da sala, certo? Então, a ordem correta é 3, 2, 4, 1, 5. Vou repetir. 3, 2, 4, 1, 5. Tá? Boa, muito bem. Agora, 3.1. Assinala com um X a explicação correta da expressão destacada. Ou seja, tem aqui uma frase e nós vamos ter que dizer o que é que esta palavra quer dizer, o que é que estas palavras que estão a negrito querem dizer. Aqui diz assim: às galinhas gordas da crista vermelhinha que pavoneavam doneirosas. A expressão pavoneavam doneirosas, o que é que quer dizer? Quer dizer que se escondiam com medo da dona, que se exibiam vaidosas e elegantes, tinham medo do galo fanfarrão ou se exibiam assustadas. Então, pavoneavam doneirosas, isto quer dizer que elas se exibiam, pavonear é exibir. Elas exibiam-se vaidosas e elegantes. Então, tínhamos que vir aqui e meter aqui uma cruzinha, certo? Próxima, 3.2. Ao ver aquelas rodas de farinha, açúcar e ovos. A expressão rodas de farinha, açúcar e ovos refere-se ao cesto onde se guardavam os ovos, aos pães de ló depois de prontos, aos pães de ló antes de ir ao forno ou às flores da Páscoa. Então, refere-se aos pães de ló que já estão prontos, certo? São as rodinhas. O pão de ló é assim um bolinho redondinho, certo? Então, a expressão correta era esta. 4. A autora do texto diz-nos que a palavra Páscoa passou a associar-se a pão de ló. E tu? A que palavra associas a palavra Páscoa? Justifica a tua resposta. Esta é uma resposta livre. Vocês podiam escrever o que quisessem, desde que não tivesse erros, claro. Podiam dizer, para mim, Páscoa é sinónimo de ovo de chocolate. Para mim, Páscoa é sinónimo de confeccionar pão de ló. Para mim, Páscoa é confeccionar um folar tradicional. Ou para mim, Páscoa é estar com a minha família, certo? É o que nos faz lembrar a Páscoa. Está bem? A primeira parte da ficha está feita. Era difícil? Não. Agora, na segunda parte da ficha, temos uma receita. E vou-vos contar um segredo. Sempre que eu dou esta ficha na altura da Páscoa aos meninos do terceiro ano, depois as mães vêm pedir esta receita e costumam fazer esta receita. Eu ainda não fiz, mas as mães dos meninos do terceiro ano todos os anos fazem esta receita. Por isso, se as mães dos meninos do terceiro ano fizerem esta receita, eu depois quero ver o resultado final. Está combinado? Quem não gosta de pão de ló de ovar? Vamos lá então, mais um bocadinho. Então, temos aqui uma receita, tem aqui os ingredientes, certo? E tem aqui a forma como se confecciona. Está bem? Agora, diz assim: de que tipo de texto se trata? Então, este texto, ou seja, a receita, é um texto descritivo, informativo ou expositivo, um texto dialogal ou uma poesia. Olha, descritivo é quando nos descreve alguma coisa, é, por exemplo, quando nos descreve uma imagem, uma paisagem, certo? E diz, do lado direito, vê-se, nananana. Do lado esquerdo tem uma torre, uma montanha, nananana. Ou seja, isto não é um texto descritivo, porque não está a descrever nada. Um texto informativo ou expositivo? Sim, porquê?
Porque está-nos a dizer como é que eu confecciono o pão de ló, certo? Está-nos a expor como é que eu confecciono o pão de ló. Então, esta receita é considerada um texto informativo, está bem? Já apareceu no vosso livro de português outro tipo de receitas e esse tipo de texto se enquadra-se no texto informativo. Este aí, texto informativo, está bem? Agora, o texto ensina-nos a comer pão de ló de Ovar, a utilizar especialidades na nossa alimentação, a confeccionar um bolo ou fazer uma alimentação equilibrada. Então, temos ali a receita de pão de ló de Ovar. A receita está-nos a ensinar a fazer um bolo. Está-nos a ensinar a confeccionar um bolo. Esta era a resposta correta. Agora, o pão de ló de Ovar é uma especialidade regional. Especialidade regional quer dizer que é daquela região. Se aqui está a dizer Ovar, é ou não é da região de Ovar? É. Então esta aqui vai ser verdadeira. Para confeccionar o pão de ló de Ovar, utilizamos ovos, açúcar, fermento, farinha e sal. Temos que ir aqui. Ovos, açúcar. Vamos ver o que é que diz aqui. Aqui diz assim: ovos, açúcar, fermento, farinha e sal. Sim, mas o que é que nos falta? Falta falar. Para confeccionar o pão de ló de Ovar, utilizamos ovos, açúcar, fermento, farinha e sal. Então, gemas fala, certo? Gemas e claras é os ovos. Açúcar fala, farinha fala, sal fala. O que é que não fala ali nos ingredientes? Não fala do fermento, certo? O pão de ló não leva fermento. Por isso, esta resposta está errada, é falsa, está bem? Depois de se bater as claras e as gemas, com o sal e o açúcar é que se junta a farinha? Claro, primeiro bate-se e depois é que se junta a farinha, por isso esta também é verdadeira. Depois, o pão de ló vai a cozer em lume forte durante 20 minutos? Leva mais ou menos 20 minutos a cozer, mas ali não diz que é em lume forte, pois não? Então esta é falsa. E depois, para não queimar enquanto coze, deve-se cobrir a forma com um papel branco grosso. É verdade ou não é? Aquele papel onde o pão de ló vem envolvido, certo? Ele vem dentro de um papel. É ou não é branco e grosso? É. Por isso esta afirmação é verdadeira. Tá? E agora vamos passar à parte da gramática, mas eu vou fechar este vídeo e depois ponho o vídeo da gramática num vídeo à parte. Está bem? Porque senão o vídeo fica muito extenso e depois nós não conseguimos carregá-lo na plataforma. Está bem? Beijinhos, até já!